Boa noite. Boa noite, boa noite. Esperando o Mila chegar. Entrando no Instagram também. Boa noite. Começar a live dessa semana. A gente vai falar sobre paisagismo, obviamente, e sobre o controle do projeto de paisagismo. Então, a ideia é conversar aqui com Mila para a gente tratar desse assunto. Vamos esperar o povo ir entrando. Ana Mirtes, boa noite. Pedro, boa noite, bem-vindo. Visita ilustre. Mila, pede para entrar para a gente poder conversar. Estão me ouvindo bem, Mirtes, Pedro, Mila? Sim. O som está ok? Só não consigo pedir. Não? Deixa eu ver se eu consigo te convidar. A gente vai falar hoje sobre controle do projeto, Mila. O que a gente pode fazer no projeto? Oi, Mirtes. Bem-vinda. Pronto, Mila está entrando. Deixa a Mila entrar. Obrigado, Mirtes. Eu só... Nádia, boa noite. Aí, ó. Entrei, né? Entrou! E tá bem melhor a sua imagem no Instagram do que no YouTube, estranhamente. Olha só, você tá de lado. Tá aparecendo eu no seu Instagram, tá? Detalhe. Mila, você roubou meu espaço. Eu não sei como é que isso aconteceu. Você apareceu 2 vezes. Eu apareci lá tô aparecendo no YouTube e aqui. Eu não ocupo logo tudo, entendeu? Peraí. Ah, entendi o que aconteceu. Peraí. Eu acho que ele tá 2 vezes você, Mila. Quem é que entende isso? Né? Dose dupla. Vem cá, minha imagem tá travando aqui no YouTube. Aqui, vamos lá. Ah, ó, apareci. Boa. Deixa eu mudar de lugar aqui. Hoje tive um probleminha técnico aqui com os computadores. Aí estou até com outro ligado aqui, mas acho que daqui está funcionando, né? Não vou sair disso não, para não atrasar. Não, vamos lá. Vamos conversando aqui mesmo, né? Aline, boa noite. Ânia, ó, temos visitantes estrangeiros. Ânia da Holanda. Opa, que bom. Welcome. Que legal. Sim, boa noite. Matheus, boa noite. Nosso tema de hoje vai de controle no projeto. Marcos Cunha, boa noite. Ele está dizendo aqui que está comendo janta fria para não perder a live. Então, precisa fazer uma live boa para ele, é o mínimo. Né? Controle do projeto... No paisagismo. No paisagismo, claro, mas só. Pronto, botei aqui, você fixa ele e vamos em frente. Quero saber como é que é isso, controle do projeto. Tem controle do cliente também? Controle do cliente tem que ter, né? Tem que ter controle do cliente também. A ideia de falar do controle do projeto é tentar puxar um pouquinho o assunto daquilo que as pessoas às vezes não enxergam no paisagismo, que é a ideia de o que é que está dentro do escopo nosso no projeto em relação à percepção das pessoas. E como é que a gente controla e modifica a percepção das pessoas com elementos de projeto. Né? Então, como é que a gente pode ter um projeto sobre o qual a gente tenha controle do efeito dele. Né? Então, é uma conversa sobre percepção. E aí, o grande... Daniele, boa noite. Se eu não perceber, porque a gente está com 2 telas, às vezes eu pulo alguém. Né? Então, boa noite a todos. Se eu pulei alguém, perdão. A ideia é falar especialmente sobre o universo perceptivo, Mila, porque o que é que eu entendo, o que é que eu tenho dito? Que o nosso projeto, né, de arquitetura e de paisagismo, porque paisagismo não deixa de ser arquitetura, é sempre bom lembrar, né? Ele é sobre a modificação da realidade para as pessoas. Sim. Né? Isso é um ponto. Sim. Você recria a realidade das pessoas. Só que a realidade é a realidade percebida, né?
Sim. E aí você não precisa mexer só no mundo real, você precisa modificar a percepção. Perfeito. Então, a única realidade que a gente conhece é a realidade que nós percebemos, é aquilo que nossos sentidos são capazes de capturar do mundo real. Perfeito. E que o nosso cérebro é capaz de decodificar a partir dessa quantidade de informação imensa que chega a cada instante. Então, a gente recebe isso tudo e o cérebro decodifica de uma maneira simplificadora, né? Porque é muita coisa, tem que ser rápido e tal, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Então, o que tem lá fora, né? Tipo, lá fora de cada um de nós, a gente nem sabe, né? Você só sabe aquilo que você é capaz de perceber. Você é capaz de perceber. Né? E onde é que está a graça da brincadeira? Que se você começa a mexer com o que as pessoas são capazes de perceber, você começa a mudar o mundo delas lá fora. Sem mudar fisicamente. Sim. Olha a maluquice. Né? Então, o controle do projeto ele vai passar pela compreensão da percepção. Eu acho que isso, você falou certo. Primeiro, eu acho que num passo atrás, a gente parte da percepção do que o outro precisa ou quer perceber, né? Então, a análise da encomenda desse projeto ou da necessidade desse projeto, né? Que muitas vezes é uma encomenda muito clara e muitas vezes não é. Né? Então, a gente tem essas duas formas aí. Tem a coisa da relação com o cliente, justo. Tem mais de duas formas. Objetivo. Tá. Então, vamos Não, pode falar. Me fale delas. A primeira, né? Aqui o cliente acha que precisa, mas não é de fato o que ele precisa, né? A outra que ele gostaria e tal, mas que não pode ser aplicada, não cabe, não dá naquela condição. E a terceira, o que ele deseja, né? Dentro das possibilidades que ele quer. Tudo. E às vezes é claro, às vezes não é, né? Sim, mas isso é tudo sobre a relação com o cliente. Sim, a primeira coisa. E sobre o que ele quer. E é fato que a gente está sempre trabalhando para outra pessoa que não é a gente. Né? Porque se você fosse um artista, um pintor, você está fazendo, e se a outra pessoa gostar, ótimo, se não gostar, alguém há de gostar e está tudo bem. Quando você está trabalhando como arquiteto, você está fazendo para alguém que está financiando e que tem uma necessidade real e tal. Isso tudo é verdade. Diferente da sua, né? Isso é não tem dúvida nenhuma. Né? O que eu digo é assim, uma vez que a gente cria o espaço, as pessoas vão se relacionar com ele. Sim. E vão perceber ele de alguma maneira. E vão perceber os atributos dele. Né? Então, para além de atributos estéticos, esse que é o ponto. É bonito, é feio, beleza. Mas é grande, é pequeno, me convida, me oprime, sabe? Eu me sinto relaxado, ele me convida a ficar, ele me convida me estimula a andar. Como é que as pessoas se sentem, né? E dentro disso tem uma série de camadas, uma delas passa pela estrutura espacial, outra, né, por uma série de outras coisas. Aí sim que eu digo que a gente tem duas abordagens possíveis. Uma, que há, né, vamos dizer, estatisticamente, uma maneira geral em que a humanidade percebe o mundo ao redor dela. Né? Claro que há pessoas pontualmente diferentes, com capacidades perceptivas alteradas, né? Tanto, vamos dizer, capazes de perceber mais nuances, como menos capazes de perceber nuances. Então, assim, tem alguma variação, mas a gente tem um conjunto de percepção comum, né? Que nós humanos compartilhamos. Né? Sônia, boa noite. Aline também, que eu acho que não falei boa noite para a Aline. Mas que elas são, na verdade, as percepções, elas sofrem uma influência enorme do nosso conhecimento, né? Da nossa vida. E essa é a segunda camada. Dentro dessa percepção humana, há uma camada cultural. Sim. Né? Que cria uma diferença. Então, assim, há uma variação da percepção dependendo da tua experiência pessoal e da tua experiência cultural. Então, assim, a gente tem uma coisa geral, humana, tem uma coisa da cultura. Então, se você está no mundo ocidental, no mundo oriental, se você está no século XXI, se você está no século XVII, né? Se você foi criado no Congo, na Suécia, nos Estados Unidos, na Austrália, sua percepção do mundo é diferente, isso altera. E a terceira camada é a sua experiência única pessoal. Né? Quer dizer, aquilo que Mila Peixoto viveu.
né? Os lugares que ela esteve, aquilo que ela teve oportunidade de ver ao longo da vida e que se acumulou na vida dela. Então, perfeito. Tem essas 3 camadas. E aí, cada camada dessas vai ser tratada de uma maneira diferente no projeto, né? Então, aquilo que você disse, o que o cliente quer é a terceira. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma camada que as pessoas, em geral, sejam quem fores, percebam, em particular as pessoas que compartilham com a gente a cultura, né, e o tempo histórico e geográfico. E aí, assim, dentro disso é que a gente interpreta o cliente, mas a gente tem 2 outras grandes áreas. E essas grandes áreas permitem a gente fazer muita coisa. E elas são fundamentais quando você trabalha com espaço coletivo, porque aí são só essas 2 que você tem controle. Perfeito. Né? Você tem que pegar o geral da maioria, e aí o individual tá de fora desse momento. Exatamente. Na verdade, quando você pensa, a gente está com um delayzinho, eu acho, né, de fala aqui. Está um pouco de atraso, às vezes. Um pouquinho, Virente, boa noite. Quando eu vejo, assim, na questão do cliente, nunca é o cliente sozinho. Ele tem filho, ele tem mulher, ele tem pessoas que dividem, que vão compartilhar daquele espaço e que têm necessidades também diferentes. Então, acaba sendo, vamos dizer assim, uma segunda peneira, né? Mas que tem que ser, que é uma coisa super, super importante da gente administrar, essas expectativas de cada um dentro desse projeto, né? Eu acho, inclusive, eu falo sempre que se você tem uma família, é importante que, por exemplo, numa reunião com o cliente, com o arquiteto, né, com o paisagista, ou com o light designer, ou com alguém que vai cuidar daquele espaço, o designer de interiores e tal, que venham todos conversar, né? E que venham todos trazer um pouco de quais são suas expectativas e quais são seus hábitos dentro de cada espaço, entendeu? Porque cada um vai precisar de coisa diferente, não tem... Mesmo sendo uma família ali e tal, com, né, cultura teoricamente muito próxima, né, hábitos talvez não tão próximos, mas eu acho que é o primeiro estágio ali de percepção do que essas pessoas querem, precisam e de fato ali estão enxergando, como você falou, né? Essa é a... Vamos lá. Tá. Isso é a abordagem específica daquele projeto. Sim. Mas essa abordagem, ela vai estar trabalhando dentro de um conceito da percepção coletiva das pessoas. Porque todas as pessoas percebem do mesmo jeito. Perfeito. Ou quase do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito, claro que a gente precisa simplificar a história. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? A gente tem ferramentas de projeto, e aí o paisagismo ele é muito didático, porque assim, na arquitetura é igual. Mas o paisagismo ele tem muito mais liberdade propositiva e menos rigidez com a forma e um pouco mais de moleza em relação às estruturas construídas. Então, ele é mais fluido. E ele ajuda a perceber isso, e ele funciona muito bem como ferramenta didática para isso. Então, assim, é sobre, principalmente, Mila, como é que a gente conduz as pessoas através do espaço e como é que a gente faz elas perceberem a narrativa. Então, essa camada que eu quero tratar, ela não é objetivamente sobre as necessidades reais, no sentido de necessidades funcionais, todas são reais, né? Mas, mas... preciso disso, gosto daquilo, tem uma série de coisas que são funcionais, né? Mas tem uma camada funcional, que eu acho que é funcional também, que vem da estrutura espacial, que é a funcionalidade da fruição do espaço. A palavra talvez não seja muito comum, mas assim, fruição é a palavra, de como é que você frui, de como é que você experimenta. Conduz, né? Para a experimentação daquele ambiente. Como aquela experiência se desdobra no tempo e no espaço. Né? Quer dizer, porque essa experiência espacial ela não é bidimensional, ela é, eu digo, tetradimensional. Né? Porque você tem a tridimensionalidade da arquitetura, né? Ela é sempre tridimensional, mas ela tem uma quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. Né? E o tempo, aí quando eu digo isso, é engraçado, assim, todo mundo fala, sim, porque no paisagismo as plantas crescem, paredes não crescem, plantas crescem, então tem o tempo envolvido. Sim, tem esse tempo, mas não é desse tempo que eu estou falando. Né? O tempo que me interessa nesse momento é o tempo do fluxo da pessoa através do espaço. De como é que a pessoa se move ao longo do espaço e como é que essa sucessão
né, divisões ao longo do percurso se modifica e modifica a pessoa. Então, como é que a pessoa vê o espaço e esse espaço modifica a maneira com que ela percebe o espaço e faz com que ela reaja. Né? Então, no sentido de como é que eu faço olhar? Como é que eu faço ver? Esse é o controle que é o tema da gente no final. Que é o tema da gente. Como é que eu faço ver o que eu quero que seja 20 visto? 20 minutos para a gente definir o tema, assim, esclarecer o tema, né? Porque a pessoa é prolixa e confusa, né? Então... Não é. É porque o tema é um tema subjetivo, entre aspas, apesar de ser super objetivo, porque você precisa desse controle do projeto, mas as bases dele são subjetivas, né? Que é exatamente o que você está falando aí, onde Sim. você tem que controlar o que você quer que a pessoa sinta, perceba, divida, né? Ou seja, compartilha ali com aquele ambiente, né? Então enfim, é uma isso, então assim, o que é que você quer que aconteça? Né? Que tem que ser para os dois lados, né? E aí, assim... Os dois lados é ótimo, mas a planta não, é isso, então, assim, como é que você quer que a pessoa veja? Para onde é que você quer que ela ande? Onde é que você quer que ela sente? Sim. Quando ela senta, o que você quer que ela veja? Você quer que ela fique muito tempo ou pouco tempo sentada? Você sabe, você quer que ela seja confortável ou não? Você quer que ela ande para um lado e olhe para o outro? Como é que você quer que ela se desloque no espaço? Sim. E aí ela vai chegar em frente à sua edificação. Você é o arquiteto que fez o edifício, né? A casa, o prédio, tanto faz. O que é que você quer que ele pense sobre esse edifício? Qual a impressão? Qual é a narrativa? O que é que você quer que ele diz? Sabe, quando ele disser, Mila, eu tive ali na obra que você fez e diga alguma coisa. O que é que você quer que ele diga da obra que você fez? E como é que você faz ele dizer? Não é assim, é bonita, é feia, é moderna ou não, sabe? Perfeito. Como é que isso acontece? Né? A Aline está dizendo como despertar o olhar. Sim, como despertar o olhar, Aline, mas assim, como conduzir o olhar, como controlar o olhar, como fazer com que o olhar veja aquilo que você quer que seja visto. E isso a gente tem ferramenta para isso. Né? Então, como é que você move as pessoas e como é que você para as pessoas? Sim. Esse é o ponto. É incrível, né? É incrível e até um pouco assustador quando a gente pensa isso, mas um projeto tem esse poder, sim. Esse poder de conduzir e de fazer a pessoa experimentar, né? E vivenciar aquilo que o projeto se pré-determinou a. Aí volta um passo atrás e a gente fala o seguinte: se você não pré-determinar, volta aquela história. Se você não tem um destino, você vai estar sempre perdido. Qualquer lugar. Qualquer lugar você está perdido. Chegou aonde? Não sei, está perdido. Não sabe então, e não percebe que chegou. Então, é exatamente sobre isso. Então, chegou. Essa camada do controle é a camada de uma coisa que a gente tem que saber querer. Porque senão isso vai acontecer a revelia. Né? Então, como é que a gente... O que a gente pode querer sobre isso? Né? Então, a gente pode querer muita coisa. E esse é o poder. Por que essa estrutura é poderosa? Né? Depois vamos ver se a gente consegue uns exemplos para ficar um pouco mais claro. Mas por que ela é poderosa? Porque, e eu comecei por isso, né? Talvez eu não fui claro, assim, porque o espaço que a gente conhece, a experiência no mundo que a gente tem, né? No mundo, na paisagem, no espaço, né? Nossa experiência viva é uma experiência moldada pela percepção. Sim. É a única experiência que a gente pode ter. Né? Sim. E se a gente modifica a percepção, a gente modifica a experiência. E quando você modifica a experiência, você... Ó, Regina chegando. Boa noite, Regina. Quando você modifica a experiência, você elimina as outras possibilidades, como se fossem universos paralelos. Quando você está fazendo o projeto, você tem infinitas possibilidades de experiência para um lugar. Infinitas narrativas. E você vai escolher uma. E a hora que ela está escolhida, se você escolher e se você implantar, na hora que ela está escolhida, ela é. Ela não é uma possibilidade, ela é a realidade. Perfeito. E é a realidade experimentada. Então, você e a pessoa, né, a gente como arquiteto tem que estar do outro lado do balcão, né, no sentido de, peraí, por que é que eu percebo as coisas assim? Sim. Mas quem está do lado de lá, o usuário, né, para quem a gente faz,
Ele não tem porquê e não vai ler isso. Ele simplesmente vai reconhecer aquilo como a realidade que ele conhece. E ele vai descrever a realidade onde ele está imerso. Só que aquela é uma realidade que a gente tem uma intencionalidade nela, né? Sobre N coisas. Então, lembrei de um exemplo fácil, que talvez eu já tenha contado aqui na live. E Marinês está aqui. Marinês, boa noite. Vi você aqui agora. Né, Ieda? Marinês fez uma turma de pós agora esse fim de semana comigo, e ela já fez um curso livre comigo muitos anos atrás, num edifício aqui em Salvador, e é uma história que eu repito sempre, Mila, que é muito interessante. Então, assim, para entender como o espaço nos impacta de uma maneira bem simples. Eu fazia no auditório do edifício o curso, né? Ele chama auditório, mas é exatamente um auditório, né? Uma sala de reunião com 100 e tantos metros quadrados, cabia lá 40, 50 pessoas, para dizer que não é um auditório, né? Tipo, nada lá. E aí, esse auditório, ele estava no edifício, no 5º andar, que era um andar que metade do andar eram salas comerciais, e a outra metade era o auditório. E o elevador saía no meio. Eram 4 elevadores, 2, sabe, as 2 câmeras. 2 para cá e 2 para cá. Então, você sai de um lado e do outro, você vê o elevador quando você sai. E eu dei aula nesse auditório, acho que uns 7, 8 anos. Né? Parei por causa da pandemia de usar o edifício. Né? Agora, talvez retome em algum momento, em algum dia. E durante esses 8 anos, todas as turmas, e eram pelo menos 4 por ano, né, de cursos diferentes, né? Então, vezes 30, 40 pessoas, quer dizer, um monte de gente, 60% da turma, 70% da turma saía do elevador, ia em direção às salas comerciais que estavam num corredor, iam até o fim do corredor, chegava numa janela, virava, voltava e entrava no auditório. E aí a pessoa dizia, olha como eu sou distraído, que eu não percebi que a porta do auditório era aqui. Né? Então, não sei se eu contei essa história numa outra live dessa, mas é uma... aqui não. Você nunca contou então, aqui, não. É porque essas histórias, né, elas são muito úteis, então eu repito elas, às vezes não sei quando. E a pessoa diz, olha como eu sou distraído. Essa é a visão do usuário. Eu sou distraído. Ele narra uma experiência de falta de atenção no deslocamento. Sim. Só que 70% das pessoas fazendo o caminho errado ao longo de 8 anos, elas não são distraídas. Não. É o projeto do edifício que faz com que as pessoas tenham um impulso de sair do elevador para um lado. Sim. E perfeito. Elas vão para aquele lado. E elas só percebem que erraram quando batem num beco sem saída. Não é aqui. Tipo, a última porta passou, não tem auditório aqui. Eu preciso voltar. Talvez eu esteja no andar errado. E aí ela percebe o auditório na volta. Quando volta, ela vai ver de frente. Entendi. Aí ela vê de frente e ela entende onde estava. Né? Então, tem um monte de razões para isso acontecer. Né? Lá no desenho desse pavimento do edifício. Mas o ponto que me interessa aqui é de que há razões no desenho de um andar tipo de um edifício que faz a maior parte das pessoas saírem para um lado, e não é sair para a direita, porque os que saem do elevador do lado de cá vão para a direita, os que saem do elevador do lado de lá vão para a esquerda. Todos vão para o mesmo lado. Por quê? Porque o espaço está dizendo para elas de que aquele é o lado que tem alguma coisa que interessa para elas. Sim. Elas leem o espaço e elas reagem à leitura que elas fizeram do espaço. Perfeito. Só que a gente está do lado de cá do balcão. Então, assim, a gente projeta o espaço. E se você, né, na sua experiência no mundo, enquanto arquiteto, passa por uma situação dessas e olha, peraí, por que eu fui para o lado de lá? Sabe? Agora você talvez seja capaz de começar a fazer as pessoas irem para o lado de lá. Isso. Quando Exatamente. você quiser. Exatamente. Né? Então, eu quero que as pessoas se desloquem preferencialmente para cá por qualquer razão. Porque tem o auditório, porque tem uma sala importante, porque é a saída do edifício, porque é a entrada da estação do metrô, em qualquer escala, sabe? Porque é a escada que vai para o 2º andar. Por qualquer razão, eu quero que elas vão, você tem ferramenta para fazer elas, sem pensar, naturalmente, sem placa, sem nenhuma instrução verbal, elas preferirem um lado do que o outro. Perfeito. A gente consegue fazer. Perfeito. Esse é o controle. Então, eu consigo mover as pessoas na direção que eu quero. Sem que elas percebam que fui eu, ou você, o arquiteto, que foram conduzidas. Que conduziu. Elas sentem autonomia no deslocamento, porque não é o mover, eu quero que vá para cá, então vou criar um paredão aqui e a pessoa está obrigada a ir para lá. Não é sobre isso.
Sim. É sobre a pessoa, na autonomia dela, tomar uma decisão que é uma decisão que você planejou que ela tomasse. Perfeito. E a gente consegue fazer. 100% das pessoas, não. Não. Num acidente no edifício lá, 70%. É. Se o cara que tivesse feito o projeto tivesse controlado, talvez um pouco mais que isso. É muita gente. É muito controle. Né? Então, a gente consegue mover a pessoa. A gente consegue mover o olhar da pessoa. Você consegue fazer a pessoa ver alguma coisa ou deixar de ver. Sim. Né? Então, o que é que você vê? O que é que você mostra? Né? A gente conversou na live passada da história da vista lá da Casa Cor. Né? Sim. Não sei se Pedro Ariel ainda está aí, que entrou aí logo que a gente começou, foi um dos primeiros que entrou. Visita ilustre também, Pedro Ariel, visita ilustre na nossa live. Né? Pedro Ariel da Casa Cor, da curadoria da Casa Cor. Sim. E, então, aquela coisa do fazer ver à vista era um planejamento do fazer ver à vista. Né? Não é a vista que está lá e alguém vê ou não vê. Não. É uma coisa de como faz com que as pessoas vejam. Sim, perfeito. Né? E naquele caso específico, como é que faz com que as pessoas vejam num ângulo específico, que era aquele mirante que apontava lá para o Bonfim. Perfeito. Né? E criava um eixo diagonal numa direção que era uma direção mais favorável. Então, assim, as pessoas viam a vista, mas entendiam que o ângulo mais importante era aquele. E elas iam ali naquele canto fotografar a vista. Daquele canto elas iam fotografar a vista. Elas podiam fotografar de outros lugares, mas elas iam lá. Porque aquele era o lugar de olhar. Pronto, né? Porque ele foi determinado ali no início que seria dessa forma. E isso porque tinha uma série de recursos e ferramentas para que as pessoas se movessem até aquele lugar. Perfeito. E entendessem que tinham que olhar para ali naquele momento. Né? Então, o projeto não era sobre o espaço físico, e aí é onde está o controle. Né? Não é sobre o espaço físico, material, mas é sobre a experiência da pessoa, que é imaterial. Então, não é sobre o piso do mirante, mas sobre fazer com que a pessoa veja a paisagem de uma maneira que me convém. Isso. Essa é a diferença. E é aí que a gente tem controle. E é aí que volta no começo da nossa conversa de que não é uma coisa do gosto da pessoa ou uma solicitação, porque é uma coisa que nós, humanos, compartilhamos como ferramenta de nos relacionar com o mundo. Como humanos se relacionam com o mundo. É sobre isso. E a hora que você entende isso, você consegue começar a mover as pessoas pelo espaço e fazer com que elas percebam o espaço de uma maneira específica. Né? Você sabe que eu sou cheia de metodologia, né? Que eu sou cheia de faz isso antes, depois faz aquilo, e tem uma camada, porque na verdade, eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre tenho... Eu me obrigo, e eu sou de peixes, então viajo um pouco, né, também. Então, eu me obrigo a criar umas, vamos dizer, metodologias, planejamento, para que eu consiga vir fazendo isso, talvez esse empilhamento aí, como você está falando, de questões, para justamente conseguir, por exemplo, definir o destino que a gente quer do projeto, né? Então, quando você fala, essa é uma camada que todo mundo, né, compartilha, que seria uma coisa, né, compartilhada para todos, essa é uma camada, né? Para mim, eu vejo isso muito claro. Eu só estou voltando aqui para o meu raciocínio disso tudo que você está dizendo, que para mim vai acontecendo dessa forma. Eu faço essa primeira camada, onde você está ali fazendo uma coisa, vamos dizer, de um consenso geral, né? Talvez, um consenso geral, não sei se a gente pode chamar assim. E aí eu venho sobrepondo camadas para chegar no que a gente quer de determinado do final, entendeu? Sim, porque o projeto é a soma de todas essas coisas. Né? Então, é sobre os quereres do projeto. Então, assim, um dos quereres é essa ferramenta da condução e da percepção. Outros têm uma série de quereres, vamos dizer, funcionais, sabe? Quero poder cozinhar, quero conseguir lavar a louça, quero ter conforto na minha sala de aula, quero conseguir ouvir o que a pessoa está falando no teatro, né? Então, tem uma série de quereres funcionais. Eu vou fazer tem uma série de quereres estéticos, né? Que aí é uma narrativa visual do que eu gosto, não gosto. Sabe? Eu quero uma coisa que é uma outra... Todas essas camadas vão coexistir no projeto. Né? Mas essa camada compartilhada, ela é aquela sobre a qual não tem uma narrativa de solicitação. E é onde você muda o mundo. Onde você muda o mundo. É onde você muda o mundo.
Isso mesmo. Gel está dizendo, eu vi, né, ele primeiro disse aqui que ele que é a Visita Ilustre. Então, sim, Jorge, você é a Visita Ilustre também. Seja muito bem-vindo. E aí ele está dizendo aqui, eu vi tudo isso, eu fiz tudo isso, eu estou me sentindo manipulado. Né? Então, é verdade, Jorge, você foi manipulado. Porque é o trabalho de quem está projetando. Né? Jorge é poeta. Então, você também manipula a emoção da pessoa com o texto. Sim. Né? Então, você tem um texto que você tem uma intenção de provocar uma emoção específica. Essa live aqui é só para arquitetos e designers. Ninguém mais. Você vai expulsar o poeta da live, vai dar o maior problema. Vamos contar os segredos aqui da profissão. Estou brincando. Fica Poetas são arquitetos das palavras, está tudo certo. Por favor, fica aí. Peraí, deixa eu fazer. Tem uma observação aqui, uma pergunta, na verdade, de Sônia, para você responder aqui no YouTube. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes aqui, atropelando a dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta chata de fazer, né? Mas assim, o que você faz primeiro, né? Na hora que você pensa um projeto? Essa camada, como você falou aí, essa camada de experiência compartilhada, perceptiva. Ficou bonito isso. Nunca usei essa expressão. Bonito, hein? Experiência perceptiva compartilhada. Sobre isso. Eu vou anotar, porque isso a gente pode... Experiência... perceptiva compartilhada. Perceptiva compartilhada. Pronto, já vai... Registra isso, que ficou lindo. Regina é agrônoma. Bem-vinda, Regina. Agrônomos são bem-vindos também. Assunto complexo, né? Mas, enfim, e assim, tem essa percepção, né, aí compartilhada, né, geral, vamos dizer assim, e a questão da funcionalidade, que também tem que acontecer, que é uma grande pergunta em arquitetura que o pessoal fala, você faz primeiro fachada ou interiores, né, ou a parte interna? Há abordagens divergentes sobre isso no mundo real, né? Tá. Eu falo que eu não consigo fazer separado. Para mim, você está pensando, acho que não. Pensando como é que está a consequência lá fora. Você está nessa. Eu vou nessa. Eu acho que sim. Eu entendo que uma coisa chega na outra. Né? Mas já vi várias pessoas falarem de outras formas. Mas aí, em relação ao projeto de paisagismo. Sabe por quê? Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes a gente fica preso nessa função, ou no que o cliente disse que queria, e acaba não se deixando olhar aquilo com um olhar puro, de sem influenciar no que o cliente quer para agradar ele, entendeu? Mila, às vezes, eu acho... fala que quer, não é o que ele quer, não é nem o que ele precisa. Não, ele fala o que ele sabe dizer, diferente do que ele sabe dizer. Então, aí a pergunta será que a gente devia fazer antes, depois ouvir o cliente para ver se deu certo? Não sei. Não, eu acho que não. Eu acho que nessa camada, primeiro que é um negócio muito abstrato. A gente está falando aqui, né, com bastante gente que é da área de arquitetura, e mesmo assim isso é abstrato. Então, o cliente dificilmente vai conseguir narrar isso. Até porque, se os arquitetos, isso eu posso dizer como experiência didática, os arquitetos não sabem que conseguem fazer isso. Não sabem. Né? Então, se eles não sabem, o cliente também não vai saber pedir. Então, ele não sabe que isso é uma possibilidade de solicitação. Pronto, já começou daí. Então, ele não vai pedir. Né? Então, é uma coisa que você vai construir. E essa construção, no meu entendimento, ela está na sua camada. O projeto é sempre uma interpretação da realidade, isso que eu acredito também. Né? Então, por isso que se 40 arquitetos forem fazer o projeto para o mesmo cliente, no mesmo terreno, com a mesma narrativa, vão sair 40 projetos diferentes, porque são 40 interpretações diferentes da solicitação. Todas as condições, né? De todos os requisitos. Então, a gente vai interpretar. Tudo. Uhum. Então, eu acho que a gente interpreta vários assuntos, e eu entendo o projeto como um grande quebra-cabeça, né? Onde você precisa agrupar elementos diferentes, só que é um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam perfeitamente. Quer dizer que você vai ter que recortar... Eu estou inventando isso agora, mas eu acho que vai funcionar melhor. Você vai recortar um pedaço da peça para que ela caiba. Então, você vai ter que abrir mão de um pedaço de uma peça em nome da inteireza da outra. Né? Todas as peças inteiras não cabem. Porque você só tem sol de um lado, porque você só tem vento de um lado, porque você só tem vista para um lado, porque você só tem 500 metros quadrados, porque não tem como. Sabe, você tem limites da realidade que você vai precisar
negociar o tempo inteiro. Sim. Então, tem uma hierarquia na decisão. Não, e a questão da negociar, foi uma boa palavra aí. A negociação normalmente é com a gente, não é nem com o cliente. Não é com o cliente, é a sua negociação. Você está negociando, a sua interpretação é uma negociação entre as prioridades que você enxerga ali. Né? Então, sabe, sei lá, um exemplo que eu dou às vezes em aula. Vamos dizer que você tenha uma janela para uma área livre, de um quarto. O quarto, né, de uma história, tipo a vovó, a matriarca da família, sabe, que veio da Romênia e tal, sei lá. Tem uma janela para o quintal. E eu já criei uma condição agora. Então, a vovó a gente não sabe quem é. Daqui a pouco ela vai ser a matriarca. E as crianças brincam na janela. Isso é uma condição, e a vovó dorme de tarde. Isso que a gente sabe. Né? Então, é uma condição de que, se você cria o espaço de lazer da criança em frente à janela do quarto da avó, você está criando um conflito. Perfeito. Né? A criança vai dizer que a avó é chata, que é velha, que é ranzinza, que não entende nada. E a avó vai dizer que as crianças são mal educadas, que no meu tempo não era assim, porque tem que respeitar e não sei o quê. Quem tem razão? Todo mundo. Todo mundo. Né? Então, quem que está errado? O arquiteto. Quem vai lembrar disso? Ninguém. Né? Então, pronto. Você tem um conflito. Aí você precisa identificar o conflito. Nós somos geradores de conflito. Hierarquizar. E a gente não cuidar. Né? É isso. Aí você vai precisar hierarquizar. E é isso que eu digo que são as peças do quebra-cabeça. Agora, tem 2 peças do quebra-cabeça. E a gente nem chegou no assunto-chave ainda. Então, tem 2 peças. Um é o quarto confortável da vovó com uma vista linda para a paisagem da fazenda. O outro é o espaço amplo para as crianças brincarem. Se você der esses 2 ideais, eles vão colidir e você vai ter a avó brigando com os netinhos. Então, um deles, ou a avó tem vista, ou a criança tem espaço. Você vai ter que recortar uma peça para caber. Perfeito. Né? Ou eu vou privar a avó da vista, ou eu vou privar a criança do espaço, nessa hipótese, né? Em que uma coisa elimina a outra, porque é sempre assim, uma coisa vai eliminar a outra. Vai. Então, qual que eu vou escolher? Aí não sei, a vovó veio da Romênia e é dona do império, sabe, e sustentou a família, sabe? Então as crianças vão brincar no corredor, porque aquele espaço é homenagem a ela e ela merece isso. Sabe, a vovó mora em Rio Branco, vem uma vez por ano passar o fim de semana, sabe? Então, vira a vovó para o outro lado da casa para ela não se aborrecer nesse fim de semana, faz uma parede de orquídea no muro para ela ser bem tratada, mas não bota ela na vista onde as crianças estão fazendo barulho, sabe? Então... Perfeito. Agora, para você fazer as crianças não usarem esse espaço, o espaço não pode ser convidativo para as crianças. É isso, você vai criar ele de uma situação em que as crianças não vão lá. Né? Então, é um espaço que não está destinado e que não permite, não é nem que não convida, ele nem permite o uso. Que não permite, exatamente. Então, o que eu digo, essas são as peças do quebra-cabeça. Né? Eu lembrei de uma praça do interior, só um parêntese aqui, Sim. que o grande problema era o seguinte, queria um gramadão lá e tal, só que o pessoal, na hora que tinha a parte aberta com o gramadão, que existia na praça... Vai sentar. Não, botava o bode, a cabra, o negócio... Botava a criação para se alimentar, é pior. E assim, você falava disso, você passava por lá, tinha... Cada dia era um bicho diferente, ou bichos vários, de vaca, cavalo, tudo que você sonhar estava ali dentro. E aí reclamavam, pô, mas está sempre estragado, não dá para não sei o quê. Não dá, gente. Ou a gente muda essa concepção dessa praça, ou ela vai continuar sendo pasto. Ela virou pasto, por causa da questão, né? Então, isso. E essas são as peças do quebra-cabeça. Exatamente isso. Então, assim, qual é a peça do quebra-cabeça? É a avó, é a criança, é a cultura do lugar onde você está trabalhando, que de repente vai levar as cabras para comer na praça. Né? E você vai ter que sempre negociar com essas peças para tentar encaixar elas num projeto que seja coerente. Então, isso para chegar na pergunta que você me fez há um tempão, que você nem lembra que perguntou. Acho que não. Normal. Então, aquele negócio dessa experiência projetada, né? Vamos dizer, da experiência, esqueci a expressão bonita que eu falei aquela hora, né? Experiência perceptiva projetada, sei lá o que eu falei, depois a gente olha lá. Pega a gravação, hein, para anotar isso, hein? Ela é uma peça do mesmo quebra-cabeça, ela não é outra coisa, e ela não acontece num momento diferente. Então, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso criar essa sensação, eu preciso criar essa experiência, eu preciso mostrar essa vista, eu preciso esconder aquela vista, eu preciso fazer com que as pessoas se movam nessa direção preferencialmente, eu preciso fazer com que as pessoas queiram ficar neste lugar, eu preciso fazer com que as pessoas não queiram ficar nesse lugar e que elas queiram passar por esse lugar mais rapidamente.
Uhum. Eu preciso fazer que, enquanto elas passem por esse lugar, elas olhem naquela direção. Perfeito. São peças do quebra-cabeça equivalentes. Eu preciso de uma cozinha onde eu possa lavar a louça. Eu preciso de um quarto que seja silencioso. É a mesma coisa. É só mais uma peça, né? Perfeito. E preciso de uma narrativa que também é peça do quebra-cabeça. Só que essa, sim, eu acho que a gente começa a aplicar depois. Preciso de uma narrativa sobre modernidade, sobre poder, sobre sustentabilidade, sobre uma série de questões que são narrativas simbólicas, que também são peças do quebra-cabeça. Tem uma narrativa simbólica, né? Então, eu não vejo isso separado. O que eu entendo é que isso não é contemplado, isso é sempre acidental, mesmo em obras grandes. Né? Mesmo em obras grandes. Então, a gente não vê um resultado bom, porque não tem resultado bom, porque não teve planejamento para ter, não teve uma determinação para ter. Né? Não, aí tem um outro exemplo que eu conto sempre em aula, e aí não sei quem teve experiência aqui, talvez você tenha tido, tem a ver com isso também. Lá em Curitiba tem aquele museu, o Museu de Arte Moderna de Curitiba, que o povo chama de Museu do Olho, né? Porque tem aquele edifício com aquele formato do Niemeyer. Então, o edifício tem um formato assim, tipo um olho, né? No apelido popular. Então, perdão, Niemeyer, não fui eu que dei esse nome. Ele tem uma torre na base do olho, né? Então tem um pedestal com o olho em cima, que você vê de uma área ampla, distante. Né? E dessa base sai um conjunto de rampas, uma dessas rampas chega na calçada. Isso é uma ladeira, assim, você vai subindo, né? E um pouco adiante na ladeira tem uma rampa que desce, uma rampa reta que desce, para o museu, que isso é ampliação do Museu de Arte Moderna. O museu original, ele é um edifício horizontal, abaixo do nível da rua. Né? Que então você andaria pela calçada, desceria para o museu, aí você passa num túnel, sobe no olho e desce pela rampa. Esse é o percurso. Não é quando eu fui, e eu sei que isso acontece muitas vezes, durante muitos anos, a experiência de algumas pessoas, havia um funcionário do museu no pé da rampa, na calçada. E esse cara, Mila, o trabalho dele é passar o dia dizendo, senhor, a entrada não é aí. A entrada é ali. Senhora, não pode entrar aí, não. Entra por... Não, a foto a senhora tirando a saída, não é para subir. Então, o que é que isso quer dizer? Olha que legal. Né? No meu entender, que a entrada é ali. Todo mundo sabe que a entrada é ali. Perfeito. Porque o desenho está dizendo que a entrada é ali. E nessa experiência compartilhada, né, que é o nosso começo da história, sim, todo mundo sabe onde é a entrada e todo mundo se move intuitivamente em direção à entrada. Porque a gente sabe onde é. Só que não. A entrada é em outro lugar. E aí não tem placa, não tem letreiro luminoso, não tem luz piscando que faça as pessoas irem para o lado certo, porque elas sabem onde elas querem ir. Então, perfeito. Esse é o nível da experiência compartilhada que eu digo, e esse é o controle que a gente tem, das pessoas virem andando pela calçada e se moverem em direção ao lugar que elas sabem que é. Sim. Só que sabem porque elas estão lendo o espaço. Só que quem está escrevendo o espaço é a gente. Então você precisa escrever ele de um jeito que a pessoa entenda a hora que está lendo, para que ela se comporte de uma maneira coerente. Perfeito. E aí você começa a controlar. Né? E a leitura dela não é racional, né? A leitura dela é pura intuitiva. Por isso que é poderoso. Porque ela não está na camada da percepção racional. E é isso que eu disse. Quando você faz isso, quando Niemeyer fez isso, ele mudou a realidade. A entrada é ali. A entrada é um dado do mundo real. A entrada é ali. Esse dado está estabelecido, está construído ali. A pessoa não pode olhar aquilo e dizer, não, a entrada não é ali. Não, a pessoa sabe que é, porque agora é. No momento em que você projeta assim, é. Entre todas as possibilidades de edificação que havia, infinitos universos paralelos, aquele, sabe, tipo física quântica, aquele existiu. E a hora que aquele existe, é só aquele que existe, porque agora ele é assim. Né? Então, e a gente projeta antes dessa realidade existir. Então, a gente cria ela. A gente cria. A gente cria ela. É pesado, e aí a pessoa vai viver no mundo que você inventou. E não vai perceber, né? Jorge se sentiu manipulado, porque de fato ele Jorge. Né? Só que você pode fazer isso
planejando conscientemente ou vai acontecer acidentalmente. Você pode planejar. Você pode fazer com que as coisas aconteçam, né? Só que você precisa querer e você precisa usar um ferramental que construa essa experiência. Tá. Falamos agora duas questões aí. Primeiro, você determinar, né, que é o que a gente falou até agora, determinar que realidade é essa e como você quer criar ela. E segundo, ter ferramentas, ou seja, dominar a forma de fazer isso, né? E aí vem essa questão que a gente vem falando aqui esses dias todos, que é justamente essa ferramenta, sei lá como é que a gente chama isso, mas esse conjunto de coisas que é o paisagismo, que é justamente essa mudança de paisagem, mudança de ambiente, criação mudança de realidade. Criação de uma nova... E aí, quando eu digo não é sobre plantas, é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre as plantas. As plantas são ferramentas que vão criar esse mesmo efeito lá da obra do Niemeyer. A mesma coisa. Né? Então, assim, não é sobre elas. Elas são ferramentas da construção de uma realidade. Qual é a realidade que eu quero construir? Se você não fizer essa pergunta, você não domina. E a gente pode dominar. É isso mesmo. Aí eu adoro ficar fazendo isso o tempo inteiro, mas, para mim, esse paralelo vai muito claro com iluminação, né? Sim. A iluminação, ela justamente a gente ilumina o que a gente quer mostrar, né? Sim. Se você não quer, você está deixando ali na escuridão mesmo, literalmente na questão da luz. E só existe aquilo que a pessoa vê, o que ela não vê deixa de existir. Aliás, o conceito de luz, né? Ela é por rebatimento do plano. A gente você só vê o que está na luz. Rebate, né? O que está ali. O que você não vê não existe. E esse é o ponto, né? Na sua percepção, aquilo que você não vê não existe. E se não existe, você age como se não existisse, né? Sim. E é isso que importa. Pronto. Só que aí a gente não pode restringir isso à visão, né? A gente está falando do ver na percepção. É importante a gente explicar isso claro. Mas no deslocamento, a visão é um dos elementos mais importantes. Sim. É um dos mais poderosos. Há outros, e eles acontecem sim, porque a percepção é uma leitura conjunta dos seus sentidos. Falou, o conjunto da leitura, da visão de tudo. Mas o deslocamento no espaço, ele é muito conduzido pela visão. Os outros sentidos interferem, tipo a audição interfere. Você consegue perceber o tamanho do lugar que você está pelo ouvido. Se é grande, se é pequeno, o quanto que reverbera, você percebe isso. Então, né? E é fácil, tipo, você sai entra numa estação de metrô, num saguão, aquele barulho de gente. Você percebe de olho fechado se está num lugar grande, né? Ou está num lugar pequeno, ou entrou numa cabine. Então, isso é uma leitura conjunta. Né? Mas a gente tem ferramentas visuais muito importantes, e elas são muito, muito, muito determinantes na maneira com que as pessoas vão experimentar o espaço e na maneira com que a gente vai, então, inventar uma maneira da pessoa experimentar. Né? Então, não é sobre... Eu estou muito prolixo hoje, desculpa, Mila, mas assim, não é sobre o espaço, tá? É sempre, né? A pessoa mal educada ainda por cima. Não. Eu fico aqui, assim, sabe, viajando nessa história, porque é isso mesmo, cara. A gente vem falando aqui, é legal, assim, a gente está pontuando que é uma coisa muito além de tudo que a gente, assim, da arquitetura que a gente, e da arquitetura que a gente vê, que é o que né, aquela coisa, sim, sabe? Pobre na concepção toda que a gente pode estar, né, na dimensão toda que a arquitetura pode chegar, né? Então, quando a gente fala do paisagismo nessa dimensão toda, que envolve arquitetura, envolve iluminação, envolve todas essas coisas que a gente faz para esse ambiente, para criar essas atmosferas. Para criar essa experiência. Essas experiências. Então, assim, não é sobre... E é isso que é interessante, tá? Assim, vamos dizer, o padrão do mercado, né, de paisagismo, com toda certeza, e uma parte disso na arquitetura, é basicamente você recebe um espaço, né, X, tantos metros quadrados, e você devolve esse mesmo espaço qualificado. Né? Sim. Você enfeita ele, você qualifica ele e você devolve. Isso é uma abordagem. A abordagem que eu me proponho, ela é diferente dessa. Com certeza. Eu recebo um espaço e eu devolvo outra experiência, ou outros no plural. Então, o fato de ter havido um não quer dizer que eu vou devolver um.
O fato de ter havido 3 não quer dizer que eu vá devolver 3. Você vai devolver um outro mundo, que é uma outra experiência que a pessoa vai viver ali, independente, que não independente, porque, de novo, o espaço que existia, ele é uma das peças do seu quebra-cabeça. Você precisa saber ler ele para entender o que você vai aproveitar dali, né? Mas ele não volta a existir na experiência do usuário. Aquele lugar deixa de existir. E passa a existir um outro lugar ou outros lugares. Então, assim, é muito diferente de você entregar o mesmo lugar enfeitado, qualificado, melhorado. Você está entregando outro. Maravilha. Só que para isso você precisa querer. E você precisa saber, primeiro você precisa saber que pode querer. Fazer o controle, né? Exatamente. Voltando ao tema inicial, controlar o que você está fazendo quando você tem todas as ferramentas. Controlar a experiência da pessoa. Então, você primeiro precisa saber que você pode controlar a experiência da pessoa. Perfeito. E segundo, você vai ter que aprender a usar as ferramentas para isso, exatamente. Né? Então, primeiro saber que pode, depois saber como. Né? Saber como. Então, eu estou tentando chamar a atenção para o pode. Sabe? Pode. Sei. E isso acontece o tempo inteiro, todos os dias. Ou porque você escolheu fazer, ou porque você não escolheu e fez sem querer. Que é a história do Museu do Niemeyer, provavelmente, né? Com todo o respeito ao Niemeyer, que é a história do auditório do edifício. O efeito, ele se estabelece no mundo real. A gente pode escolher fazer ele ou não. Né? E a gente tem ferramenta, Mila, para mudar tudo. Tudo. Porque no momento em que a gente se dá conta de que a percepção ela não é dimensional, ela é relacional, você começa a bagunçar o mundo. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Então, tem uns exemplos que eu dou em aula, sei lá, tipo, você vai dizer, vou fazer um caminho de pedestre. Né? Aí, quando a pessoa pensa dimensionalmente, ela vai dizer, bom, 1,20 m é largo. Um caminho largo de pedestre tem 1,20 m. Vou fazer 1,40 m. Vou fazer 1,60 m. Eu vou fazer um número que me parece largo. E é largo. Porque passa 3 pessoas, é largo. Sabe? Então, isso é olhar dimensionalmente. Sim. Agora, o fato dele ter 1,60 m, 2 metros, 4 metros, não quer dizer que ele vai parecer largo ou estreito. Ele vai ser largo ou estreito na experiência das pessoas, que é a realidade delas, porque a única realidade que elas têm é a realidade experimentada. Ele vai ser largo ou estreito, dependendo se as pessoas percebem largo ou estreito. E elas percebem largo ou estreito, grande ou pequeno, em relação a. Perfeito. Então, se você distorce a proporção, ele pode parecer largo com uma dimensão pequena. Ou ele pode parecer estreito com 3 metros de largura. Ele não é. Ele é aquilo que você quer que seja. E aquilo que você quer que seja, essa, né, vai parecer conversa de maluco, mas assim, a dimensão percebida dele não está nele. Está na relação que ele estabelece com as coisas que estão ao redor. Sim. Né? Então, o que você está projetando não é o caminho, mas a maneira com que ele se relaciona com o que está ao redor para que as pessoas o percebam de uma maneira que te convém. Olha a volta que você dá. Coisa de doido, mas é isso mesmo. Mas é só isso. Né? Então, você está aqui, eu quero fazer o meu caminho até você parecer mais longo, porque eu quero ter uma experiência. Vamos dizer que a gente está entrando numa praça. Né? Então, eu quero que a praça se desconecte do mundo real, da avenida, da rua, da cidade. Eu quero criar uma experiência de imersão na floresta, no centro da cidade. Então, você vai criar uma série de estratégias para que esse caminho pareça longo. E a pessoa andou 10 metros e está muito longe da rua já. E ela vai sentir que está longe, que já está em outro lugar. Se eu quero encurtar a praça, porque, por exemplo, eu quero que você atravesse rápido, ou porque eu quero te mostrar que tem um edifício do outro lado, e eu não quero que o edifício esteja a 50 metros da rua, eu quero que ele esteja na rua, apesar de estar a 50 metros, então você vai usar uma série de artifícios para encurtar a praça, para que a pessoa perceba o edifício que está do lado de lá, já na rua aqui. E aí você vai distorcer a percepção da dimensão da praça. E a pessoa não vai entender que é uma praça tão grande, vai achar que é pequena. Então, ela não é grande e ela não é pequena. Ela é tão grande quanto você quer que ela seja. É isso e você vai escolher no seu projeto se ela é grande ou se ela é pequena.
Independente, claro que com algum limite, de qual é a dimensão que ela existia antes de você mexer. Claro. Mas você pode dobrar o tamanho dela, sem comprar o terreno do lado. Entendeu? Sem comprar o terreno do lado. Entendi. Você pode dobrar, ou você pode diminuir. Isso é incrível, então, né? A dimensão das coisas não está. As coisas não são intrínsecas, elas são extrínsecas quando elas são perceptíveis. Então, assim, não é intrínseco ao caminho a dimensão dele, é extrínseco, porque tem a ver com a relação. Né? Com a relação, Então, esse é o ponto. Então, não está nele, está nas outras coisas. E a gente, quando projeta, tende a projetar a coisa, porque está enxergando aquilo como objeto. Mas não é no objeto, é na relação que ele estabelece com o resto. E você está projetando uma relação. E, na verdade, quando você pensa, a gente está falando em projeto, parece que não, né? Parece que fica um pouco mais difícil ver isso, mas se você olhar em relação a tudo, em relação a uma roupa que você escolhe, a um corte de cabelo de acordo com a roupa que está, em relação a tudo, é relacionado, né? É percepção. Eu digo assim, olha, se eu sou antipático, sou uma pessoa áspera, rude, mas você é muito mais, todo mundo vai achar que eu sou simpático aqui. É isso. Né? Agora, se eu sou o mesmo antipático e boto uma pessoa fofa para conversar comigo, aí eu vou ser lido como antipático. Quer dizer, não sou eu. Sou eu em relação a alguém. Se eu sou entendido que sou alto porque eu estou em algum lugar, mas aí eu vou tirar uma foto com jogadores de vôlei, eu sou baixinho. Perfeito. E as pessoas vão dizer, olha, o baixinho ali. É em relação lá, né? E a gente não vive sem relação, né? Nada. Não, porque nada. Toda a nossa percepção é relativa, é relacional. Tudo é relacional. Tudo. Qualquer decisão que você tome, qualquer posição que você esteja no dia, sabe? Tipo, agora tá tarde ou tá cedo, dependendo do que você... Depende da relação. Só que a gente projeta a relação. E aí vai batendo o paisagismo forte. Aonde? Paisagismo é o contexto. É o contexto. O paisagismo é aquilo ao qual a arquitetura se relaciona. Perfeito. Então, quando você cria um contexto, você muda a maneira com que você lê a arquitetura, porque é relacional. É relacional. Né? Então, você vai entender o edifício como grande ou pequeno, como largo ou estreito, como imponente ou acanhado. Independente, o mesmo edifício, você vai mudar a maneira com que as pessoas vão percebê-lo. Perfeito. Porque você muda o contexto onde ele está inserido. Porque você muda a relação. Porque a gente só lê o objeto na relação. Na relação. Você sabe uma coisa engraçada que você falou? O nosso tempo já está acabando, viu? Mas você sabe uma coisa engraçada que você falou aí? Sabe aqueles 2 prédios que não é de Salvador, talvez não saiba, que a gente fez há muitos anos atrás, que o pessoal chamava até das Torres Gêmeas de Salvador, que era da Previnor, do Sempre Previnor. Sim. Um vermelho e um amarelo. É super legal, sim. Super legais. Eles eram os maiores prédios daquela região, que é a região ali, né? Eram os prédios altos, agora eles são uns anõezinhos. Eles eram assim, sabe? Teve gente que veio de fora do Brasil para... Eu já levei amigo meu de São Paulo que veio fotografar essas coisas. Já levei para fazer tour para ver esses prédios. Aqueles 2 prédios ali o pessoal falava as Torres Gêmeas de Salvador, então era um arranha-céu, imagine. Hoje eles são desse tamanho aqui. Tudo bem, eles têm um grafismo que eles são super ousados. Então, eles, no meio daqueles grandões, eles ainda estão ali. Não, eles se aparecem com toda certeza, mas no bom sentido, né? Não estou esculhambando com o prédio, não, porque eu acho muito legal, inclusive. Com certeza. Mas o que eu digo é que, de repente, né, eles viraram... O contexto muda a maneira com que você percebe. Né? Percebe, exatamente. Isso vale para tudo. Então, assim, até porque essa conversa de percepção é uma conversa que vem da psicologia. É a maneira com que humanos se relacionam com o mundo. E a gente está falando do espaço, que é uma das dimensões do mundo com o qual você se relaciona. Né? Perfeito. Que é o tema sobre o qual a gente tem a possibilidade e a responsabilidade da intervenção. Perfeito. Né? Perfeito. Então, essa dimensão, mas qualquer dimensão vale. Todas as dimensões são. Todas, né? E a gente vai ler a realidade pelo contexto. Tem uns exemplos bizarros que eu dou, assim, quando eu falo de percepção, sei lá. Porque o que é aquilo que você percebeu, e não importa o que foi, sabe? Então, vamos dizer que você esteja num luau, é o exemplo que eu dou. Tem um luau e tem ali uma luz meio crepitante de uma fogueira e você vê um galho ali.
Sabe, aquele galho, ele é um galho porque você viu um galho. Se ele for uma cobra dormindo, ele continua sendo um galho. Perfeito. Ele é um galho, na sua percepção e no seu comportamento. E aí tem mecanismos psicológicos para isso. Alguém chegar e dizer, olha, é uma cobra, e você acha que é uma cobra, você sai correndo e se atira no mar se você estiver na praia. Sim. Mesmo que fosse um galho. Porque na sua percepção é uma cobra, adrenalina sobe, batimento cardíaco, sabe? E você sai desesperado e vai contar para os seus netinhos, daqui a 30, 40, 50 anos, olha, aquele luau tinha uma cobra imensa que quase pegou todo mundo. Sim. Não importa se ela estava lá ou se ela não estava, importa que você percebeu que ela estava e você reagiu como se ela estivesse. Porque a realidade que existe é a realidade percebida, né? E ela depende de contexto. Então, assim, a chance de você ver uma cobra que não há, talvez, ou que há, ou não ver a que há, tanto faz, na praia ou no campo, é uma. Se você estiver numa UTI, mesmo que haja uma cobra, a chance de você percebê-la é mínima. É claro, a não ser que ela esteja enroscada na cama do doente, assim, subindo no tubo de soro. Aí você vai ver. Mas, assim, né, ela no cantinho, assim, porque, assim, no contexto, aquilo não é uma leitura fácil, você não vai ver rápido. Não vai. Porque não tem sentido naquele contexto. Né? Então, e também do seu sentimento naquilo, né? Enfim, se você já foi picado por uma cobra, você vai ver cobra muito mais fácil em todos os lugares. Aí vem a camada... Uma referência... Né, do indivíduo, né? Ou real, uma cultura que, por exemplo, a deusa cobra, sei lá, uma cultura que em algum momento houve no mundo em que as cobras são deuses. Eles vão ver cobras de maneiras diferentes em lugares diferentes. Sim, vão. Porque há um estímulo cultural para isso. Então, há a camada do coletivo, no sentido de que você vê ou não vê, e simplifica a visão, e não importa se é ou se não é, importa que você viu como se fosse, e você vai agir como se fosse aquilo que você viu, e você só vai saber se é ou se não é em outra circunstância, porque depois, né, se você puder comprovar. Tem uma camada cultural que significa essa leitura, né? E tem uma camada da experiência pessoal, né? Em que você, então, vai lidar com isso a partir da sua experiência. Então, a gente projeta, no final das contas, as 3 camadas. Perfeito. Né? Mas uma você fala com um público muito amplo, outro você fala com um público ainda muito amplo, porque é o público que está imerso na tua cultura. E a terceira é específica, é aquela família, é aquela pessoa, né? E aí você precisa imergir um pouquinho no universo dela, para conseguir atender a expectativa, né? Porque senão você vai projetar o teu universo cultural. E aí lascou. Aí vai o ego ao cubo, né? Porque você acha que o mundo gira em torno de você e você só, né, faz o que você... É isso, então... A gente não respondeu a pergunta de Sônia. Sônia, deixa eu ver. Como fazer a leitura da arquitetura para fazer um bom projeto paisagístico alinhado? Cobra, a gente falou e não... A gente fala até de cobra na UTI, né? Mas não falou até de cobra na UTI. Isso aqui se esquivar do assunto mesmo. Né? A gente está assim. Eu sou campeão de fugir do assunto. Mas é o assunto, né? E a live vai ficar salva sim, que ela perguntou. Tem um monte de gente que entrou. Boa noite para quem entrou. Não vejo nada disso, gente. Na hora. Está travado então, total. Como fazer a leitura da arquitetura? Sônia, eu não acho que é a leitura da arquitetura, é a leitura do contexto. A arquitetura é um dos elementos da paisagem. O projeto paisagístico trata do conjunto da paisagem, mesmo que você esteja fazendo um lote. Perfeito. Então, a arquitetura em relação à paisagem, em relação ao contexto que existe. Então, você precisa ler, você precisa entender os eixos, você precisa entender os ângulos, você precisa entender as proporções, você precisa entender o que está ao redor, você precisa entender onde as pessoas estão, você precisa entender de onde as pessoas vêm. E aí você vai ler a arquitetura. E aí depois você vai, a partir da sua interpretação, que é o que a gente falou no começo, você vai entender o que é que você quer sobre a arquitetura, como é que você quer que a pessoa perceba, o que você quer que ela ache, o que você quer que ela veja, e aí você vai transformar o que você leu no espaço naquilo que você quer que as pessoas passem a ler depois do seu projeto. Né? Essa é a rota. O projeto é o caminho, que eu digo sempre, para fazer o que é no que será. Você precisa saber o que é, e você precisa saber ler, né? Ler mesmo, espacialmente, e precisa saber querer para poder fazer um que será. O projeto é juntar as duas coisas. Né? Se existe alguma forma de identificar se a arquitetura contemporânea, depende muito do que você chama de contemporâneo. Né? E depende muito do que a pessoa, da narrativa que a pessoa está querendo imprimir na arquitetura contemporânea.
Então, o fato dela ser ou não contemporânea não quer dizer nada, né? Nesse sentido. Quer dizer que você precisa saber a narrativa. Sabe? A arquitetura contemporânea é um banco de investimento, é a Bolsa de Valores, é a sede do governo de não sei o quê, é a sede da empresa. Essa empresa, sabe, é um banco e quer falar sobre poder, essa empresa é uma ONG e quer falar sobre acolhimento. São coisas diferentes, mesmo sendo sedes de empresa. Né? É a casa de alguém, é a casa de moradia, é a casa de férias, é o escritório de um advogado, é o escritório de um desembargador, é o escritório de um psicólogo. Qual é a narrativa? Né? E isso, o fato de ser contemporâneo não muda. Assim. O que você precisa entender é qual é a narrativa que existe, que se deseja ou que você quer imprimir. Eu acho que esse rótulo de arquitetura é muito complicado. Essa rotular, né? Arquitetura contemporânea, arquitetura pós-moderna, arquitetura não sei o quê. E aí o pessoal acha que, sei lá, pega uma arquitetura colonial, por exemplo, botou um vidrinho quadriculado com aquela moldurinha branca, o vidrinho pequeno, está chamando de arquitetura colonial. Não é isso. A arquitetura colonial tem outra. Os nomes eles são importantes quando eles descrevem o que de fato é. Né? Outra coisa é você fazer um pastiche, né, procurando elementos que te pareçam representativos daquela linguagem e aplicar eles sem o conceito. Uhum. E aí esculhamba tudo. Né? Então, assim, pós-moderno é muito interessante, mas assim, uma coisa é ser pós-moderno, outra coisa é ficar fazendo um monte de coisa na fachada para dizer que é pós-moderno, não é? Então... essa necessidade de rotular, eu acho que, na verdade, contemporâneo é tudo que atenda. Eu acho que uma arquitetura contemporânea é uma arquitetura que faz uma leitura daquele momento, né? Uma arquitetura que representa aquele momento. É a percepção de representa do ponto de vista da utilidade, que é uma coisa que a gente já falou, mas também da filosofia e da visão de mundo. Da visão de mundo, da filosofia daquele momento, daquela comunidade, daquelas pessoas. De como essa comunidade vê o mundo e como ela se insere. Eu tenho uma palestra que fala sobre isso e rende umas 2 horas. Mas, que é legal. Que, assim, como é que... Sabe, qual é o mundo? Porque, assim, a arquitetura, a arte, a expressão humana, ela tem maior valor ou menor valor simbólico quando ela se expressa sobre o mundo onde ela está. De uma, né, sabe, de uma opinião, ela pode ser congruente ou divergente, ela pode combater o mundo ou ela pode aprovar ele, mas é em relação ao mundo. Né? E você só consegue ter uma narrativa em relação ao mundo quando você sabe ler o mundo. Perfeito. Então, se você não entende o mundo, qual é a narrativa do mundo, né? E aí, sei lá, essa semana eu fiz aquela série de histórias falando de originalidade, eu não vou gastar muito tempo, porque a gente já estourou o nosso tempo aqui. Originalidade é um valor do nosso mundo. Sim. Ser original é uma coisa que atribui valor percebido ao mundo do final do século XX para o século XXI, segunda metade do século XX. Antes disso, ser original não era tão importante, muito pelo contrário. É um problema. Né? Então, curva, né? É isso, é uma coisa... Né? Ser original era um problema durante grande parte da história da humanidade. Sim. Nesse momento, ser original é importante. Então, e aí a arquitetura tem que se expressar com originalidade. E aí, né, tem um slide lá, se alguém não viu, está no meu Instagram, está nos destaques, eu deixei lá salvo, né, a sériezinha, são acho que 30 slides. Então, assim, tem um engraçado de uma mulher toda doida com uma máscara, com umas pérolas e tal, eu digo assim, ser original não é ser bizarro. Assim, ser original é você ter uma interpretação original sobre o mundo. Sim. Mas não é chamar atenção a qualquer custo, sabe? Sair com uma melancia na cabeça não é ser original, é ser bizarro. Né? Então, ser original é contribuir. Isso. Mas contribuir sobre a narrativa filosófica do mundo onde você está inserido. A gente pode falar disso na semana que vem, sabia? É uma boa. Essa questão de criação, de originalidade, de como é que chama? De você se... Ai, meu Deus, se inspirar, de inspiração, né? É uma coisa que perguntam muito para mim também. Como se inspirar, como trazer uma coisa diferente. E acho que a gente pode falar disso de contexto cultural, né? Porque eu disse, a gente está falando, a gente está mudando o contexto, mas a gente está dentro de um contexto cultural. E a gente vai ler a realidade, olha que interessante. Então, dizendo, o paisagismo é o contexto, é um contexto físico da arquitetura.
Mas ele e a arquitetura, eles existem num contexto cultural. E a gente vai ver, a gente vê o que a gente vê a partir daquilo que a gente não vê. Então, você vê a arquitetura a partir de um contexto cultural. Você não percebe que você está no contexto cultural, mas ele faz com que você veja as coisas de uma determinada maneira. Ele é o que te ensina a ver o que você vê. É o contexto. O contexto físico, que é o caso da paisagem, e o contexto cultural. Então, se eu tivesse aqui agora, sabe, com uma peruca branca, tipo barroca do século, sei lá, XVI ou qualquer coisa assim, ia ser uma criatura bizarra, porque eu estou fora do meu contexto cultural. Perfeito. A gente só vai perceber que eu sou bizarro, mas você precisa entender que você está olhando a partir da perspectiva vamos dizer, do vestuário do século XXI. De um conjunto de culturas, de ferramentas, de tecidos, de materiais, de modos de produção, de estrutura, de sociedade. Tudo isso faz com que eu não tenha uma peruca branca na cabeça. Porque até tenho os cabelos brancos, mas não tenho uma peruca branca aqui. Assim, é esse contexto cultural que justifica tudo que você vê. E você não percebe que você está lendo pelo contexto cultural. Não. E tem coisas então, narrá-lo é uma coisa que a gente pode fazer semana que vem. Onde é que a gente vive? Vamos falar sobre isso aí. Que tem coisas realmente engraçadas. Porque, por exemplo, eu percebo meus filhos, que tem diferença aí de 20 anos de mim, e às vezes eu falo alguma coisa, eu falo assim, não, minha mãe, isso aqui é anos 80, anos 70 de sua época, e eu não percebo a diferença. É engraçado isso. Né? Ela foi deslocada eu trouxe alguma coisa, sei lá. Ela tem uma pequena variação no contexto cultural dela já. Exatamente. E que me chama a atenção porque ela não tem essa cultura, ou isso não foi colocado no HD dela ali. Então, na hora que ela vê aquilo, ela fala, isso é anos 80, isso é anos 70. Para mim, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Uma roupa, vamos dizer assim, entendeu? Ou qualquer coisa assim. Porque para mim, está ali na minha... Ainda está na sua memória afetiva, inclusive. Está na minha memória, está ali. Mas... E vamos dizer assim, confortável não, Ixi, eu estou ruim hoje de palavra, familiar para mim. Sim. Como é familiar para mim, é igual a qualquer outra coisa familiar, entendeu? Mas para quem não é, né, que chega ali, começa a perceber isso diferente, e aí começa a botar rótulos também, né, nas coisas. Então isso é interessante, é muito, muito interessante essa questão da percepção pelo backup que você tem. Pelo contexto cultural. Aí a gente pode falar um bocado, tem bastante assunto sobre isso, que é muito, muito interessante mesmo. Muito. E tem a ver com a gente, porque é sobre contexto, é sobre criação, né? É um pouco mais abstrato. Hoje já foi um pouco abstrato, mas é mais. Já foi. Mas é abstrato. Moral da história, que estamos atrasados. O Instagram não nos derrubou generosamente. A gente nunca está atrasado. Nunca está. A gente sempre está à frente. O Instagram não nos derrubou, né? Ieda está dizendo que está atrasada. Onde pode ver, no Instagram vai estar no meu e está no YouTube salvo também. Então, difícil. Gente, quem quiser assistir, está gravado. No Instagram tem um link para um negócio de um grupo VIP, né, meu também, que tem a ver com o curso que vai aparecer. E lá ficam os links das lives, então também fica fácil de achar. Né? É um grupo de WhatsApp que também não fica ninguém enchendo o saco. Vocês podem ficar tranquilos que só fica a comunicação a respeito do que está acontecendo, com parcimônia, elegância e educação com as pessoas que estão ali, então, sem estresse. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a ideia, fechando nosso assunto, foi dizer, a gente pode mais. E quando a gente fala de paisagismo para as pessoas, a gente está falando, né, do que já a gente estou me sentindo manipulado, porque sim, você pode manipular a percepção das pessoas, e aí você vai mudar a relação delas com o mundo, é uma relação projetada. E a gente tem que aprender a fazer isso. Né? Isso. Bem resumido. Bem resumido. E assim, na hora que você muda uma percepção, você muda a vida das pessoas, né? Porque o mundo que você vive é o mundo que você percebe. Eu vou dizer a mesma frase que eu comecei. A saúde física da pessoa através do mundo percebido. Tem uma frase forte, tem uma menina que até colocou na época como, sabe, coisa do... Não sei se era do WhatsApp, a frasezinha que fica embaixo, né? Que é uma frase que eu digo em aula de vez em quando, assim, não existe realidade. Só existe percepção. A nossa relação com o mundo, ela é limitada, e a palavra é horrível, mas é essa mesmo, limitada à nossa capacidade perceptiva.
Exatamente Só isso. existe o que você percebe. Ponto. E por isso que é poderoso, vou voltar lá, por isso que é poderoso o projeto, porque você muda a percepção, você muda a realidade. E eu vou te dizer, é muito mais leve, muito mais fácil, muito mais rápido mexer na percepção do que mexer no mundo físico. Sim, disso. Eita saúde, né? São meus 7 espios, eu só espio assim, um atrás do Então outro. pronto, termina eles em paz. Né? Então, é muito mais fácil mudar a percepção. Perfeito, perfeito. E aí mudou a percepção, mudou a realidade. Pronto. Então a gente pode mudar tudo. Pode. Só a gente está até vendendo varinha de condão, viu, gente? Quem quiser, entra no grupo. Exatamente. Mila. Está vendendo varinha de condão. Exatamente isso. Eu acho também. Eu acho mesmo, sério mesmo. Eu acho que essa é a delícia de ser o que é, né? A gente consegue. E não estou falando só de arquiteto, não, estou falando de todos nós, como seres humanos, na hora que a gente percebe que a realidade é o que a gente faz, é o que a gente determina, a gente muda tudo. E é o que a gente é capaz de perceber. Muda. É e é o que a gente é capaz de perceber. E muda a relação com o outro e tal. Aí, na relação com o outro é capaz de perceber outras coisas. Na saúde mental e na saúde física, porque isso interfere direto. Na relação social, na relação humana. Né? Perfeito. Então, Regina, meninos, brigadíssimo a todos que entraram. Né? Tânia Facchinetti, um abraço, obrigado por ter vindo. Ieda, Fabiana, estava aqui também, obrigado. Albernaz, Valdeir, Aldo, um bocado de gente. Ariadne, que legal, estava aqui também. Eu não vejo as pessoas chegando. Gel, Márcio, das antigas, colega de escola antigo, André, um bocado de gente está aqui. Obrigado pela presença. Marcos Cunha, obrigado também, que está aí comentando. Regina, nossa participante que tem estrelinhas, porque ela não falta. Então, não falta. Obrigado, mas Regina, a gente fica aqui pensando nisso tudo. Toda quinta-feira eu custo para dormir, que a cabeça faz assim, ó. Fica rodando. Então, meninos, tem uma semana para pensar. Semana que vem, acho que a gente fala sobre contexto cultural como fator de interferência no projeto, né? Porque o nosso tema é sempre projeto. Com certeza. Então é isso, ótimo. Meninos. Brigadíssimo, Mila, brigadíssimo. Também. Desculpa que eu falei demais de novo, te atropelei. Tudo mas certo. Eu vou ficando entusiasmado e saio falando. Ótimo. Mas eu vou procurar me controlar. Ótimo. Não, tá perfeito. Obrigadíssimo. Então, beijo. Boa semana para todo mundo. E a gente se... Façam uma percepção boa aí do espaço de vocês e da semana de vocês. Olhem, né? Criem olhem, percebam. Criem o ambiente que vocês querem. Olhem e percebam. Vamos lá. Semana que vem a gente se vê. Obrigado. A gente vê. Tchau, tchau. Tchau.